Jesus, são 10:10. Eu vou dar início aqui, Celso, eu vou ler um versículo bíblico e vou pedir que o reverendo Isaías faça uma oração para a gente iniciar e depois você já toca, tá bom? Ok. Combinado? Reverendo Isaías, aí depois da leitura, o senhor pode orar para a gente? Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Eu gostaria de ler um versículo bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, o versículo de número 42. Diz o seguinte: E diziam à mulher: Já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus irmãos, como é bom nós podemos ter os olhos abertos por Deus e enxergarmos Cristo como sendo o nosso Salvador e o único Salvador do mundo. Que Deus abençoe a nossa reunião, que o Senhor esteja conosco e vamos orar para essa abertura dessa reunião em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos, tu és o nosso Deus, nós somos os teus filhos e servos, te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Pai, a vida, mais um dia que tu nos dás, de uma vida longa, que é vivida para ti. Pedimos que tu nos abençoes nesta reunião, que tu fales ao coração do mensageiro, do palestrante, para que nesta situação tão difícil que vivemos e que a tua graça esteja estendida sobre cada um de nós. Abençoa a UPH, a Federação, a Confederação Sinodal e a Confederação Nacional. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos então, Maurício? Vamos lá, Celso. Deus te abençoe. Muito bem, irmãos. Em Provérbios temos: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Amém. Irmãos, é uma alegria, muito bom dia estarmos aqui com vocês, abrindo mais esse dia a palavra com o nosso bondoso Deus, para aprendermos mais sobre a sua obra, sobre a sua caminhada. E a Igreja Presbiteriana de Copacabana muito se alegra em fazer parte desse movimento que tanto nos orgulha, tanto nos engrandece, nos envaidece. O mais incrível nesse instrumento chamado Livro da Vida, a nossa Bíblia, é que sempre estamos aprendendo. Ela está aí há 2000 anos e nós estamos a cada dia aprendendo mais e vemos que não sabemos muita coisa, né? O Senhor nos surpreende em cada palavra, em cada linha que é colocada no nosso livro da vida. E, por mais que leiamos, sempre temos uma descoberta nova, né? Para nós, claro, porque o Senhor sabe de tudo. Nós aqui estamos engatinhando e aprendendo sobre Ele. Bom estar com vocês neste sábado, de manhã linda, né? Clima ameno, pelo menos aqui em Copa, tá? Ótimo, ó. Não precisa nem ligar ar-condicionado, o que é incrível para Copacabana, está ótimo. Eu queria pedir, cadê o meu reverendo? Queria que o reverendo fizesse a sua saudação. Bom dia, reverendo. Bom dia, irmãos. Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, através da sua UPH, sendo anfitriã deste encontro, se sente muito honrada por acolher a cada irmão e irmã que nos deu a alegria da sua presença e, de maneira muito especial, me alegro por hoje estarmos na companhia do reverendo Marcos Azevedo, que é um missionário da APMT, a nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e que já há alguns anos tem sido apoiado pela nossa igreja, que não apenas lhe dá suporte em termos de ajuda, mas também em termos de oração. Essa retaguarda espiritual que as igrejas dão aos seus missionários é fundamental para que se mantenham firmes nessa obra tão desafiadora a que o Senhor
o chamou. O reverendo Marcos foi também ministro deste presbitério, pastoreou por anos a Igreja Presbiteriana da Gávea e lançou aqui no nosso seio sementes que ainda hoje insistem em florescer, em frutificar, e tudo isso para a glória do bom Deus. Portanto, deixo com ele o meu abraço fraterno e sobre todos os votos de uma abençoada reunião, no poder do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, reverendo. É muito bom ouvir a sua voz também logo de manhã no sábado, né? Um rostinho bonito, então ficou melhor ainda. Graça, que bom. Quero muito bom dia a todos os irmãos aqui presentes, os que estão a caminho. Eu sei que o trânsito está grande, mas daqui a pouco eles conseguem chegar. Quero dizer que é uma honra trazer esse missionário, esse homem de Deus, tão querido e que prontamente, quando a gente liga para conversar, quando a gente manda uma mensagem, a gente fica naquela dúvida, né? Será que vai dar? E quando ele disse aquela palavrinha, sim, eu posso, dá um alívio, dá uma alegria, é imensurável, irmão. Então, para minha felicidade, o conselho da nossa igreja muito agradece a presteza em que fomos atendidos, reverendo, e a UPH de Copacabana, como o nosso reverendo falou, muito se agrada em poder contar com o Senhor. O reverendo Marcos, muito conhecido de quase todos aqui, né? Ele é o reverendo Marcos Antônio Farias de Azevedo, um homem de Deus, pastor há 33 anos, é uma jornada. Há 6 anos atuando na França, língua diferente, é um desafio. É doutor em teologia pela PUC, foi ministro do nosso presbitério no Rio de Janeiro, ele foi pastor efetivo da Gávea, é missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a PMT, coordenador da Base Europa. Ele é casado com a Priscila, que cuida da ação social e comunidades de imigrantes que chegam de outros países, muitas vezes fugindo de guerras e algo mais. É pai de Abílio Marcos e João Marcos, ambos já casados. Ele é autor de vários livros publicados aqui no Brasil, irmãos. Eu tenho tanta coisa para falar dele que, se eu não parar, ele não vai conseguir falar. Entendeu? Reverendo, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo. Bom dia, mais uma vez aí para todo mundo. Alegria ver o rostinho de cada um. Obrigado por esse convite enorme. A gente se sente honrado de participar dessas atividades que as igrejas, presbitérios, enfim, federações promovem. Isso nos faz muito bem ao coração, porque significa verdadeiramente que somos lembrados, né? E como o reverendo Mirabeau nos disse, o suporte espiritual, o suporte nas orações vale muito mais do que, às vezes, as ofertas. As ofertas são necessárias, mas quando nós oramos, Deus, às vezes, vai levantando outros para ajudar no sustento, né? Às vezes a gente não pode sustentar financeiramente, mas a gente pode sustentar espiritualmente, que é um sustento máximo, né? Fundamental. Então, a gente agradece muito a Igreja de Copacabana, que desde o início, como Paulo dizia lá, agradecendo a Igreja de Filipos, né? Desde o início, Copacabana tem sido parceira nossa, né? Então, a gente agradece muito, começou lá com o pastor Paulo Severino e continua com o pastor Mirabeau, e a gente agradece muito a Deus pela vida da Igreja de Copacabana, faz parte das nossas orações, da nossa agenda de oração, e estar falando aí para irmãos e irmãs do Presbitério Rio também é uma alegria muito grande, porque a gente trabalhou aí durante 11 anos, e eu sou carioca da Gema, né? Então é a minha cidade do coração, né? Então fico muito contente de ter no Presbitério Rio a Igreja de Copacabana como a nossa parceira, né? Então isso nos enche o coração de alegria, né? Bom, a gente quer compartilhar um pouquinho da palavra de Deus,
O que a gente gostaria de fazer aqui é um momento dividido em dois. Eu perguntei ao Celso quanto tempo a gente teria, ele disse que até às 3 da tarde daí. De domingo, desculpa, eu esqueci de falar. Mas eu queria trazer uma palavra bíblica, uma devocional, né? E no segundo momento mostrar, compartilhar aí algumas fotos e mostrando um pouquinho do trabalho. Algumas fotos, ou a maioria delas, vocês já recebem, quem recebe os nossos relatórios e tudo mais, né? Mas eu gostaria depois de compartilhar algumas fotos e mostrar mais efetivamente, falando aí rapidamente, certamente, do nosso trabalho aqui, porque acho que é importante para vocês verem, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto bíblico de Atos. Atos 16, versos 6 a 10. Atos 16, 6 a 10, é um texto muito conhecido, que diz assim, Atos 16, 6 a 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Amém. A gente podia orar mais uma vez, irmãos e irmãs? Deus, muito obrigado por esse privilégio que temos de compartilhar com os irmãos, com a Federação do Rio de Janeiro, tendo algumas irmãs aqui conosco. Nós queremos te louvar por esse privilégio que temos, ó Deus. A distância se torna pequena através das redes sociais e nós te agradecemos porque temos esse instrumento nesse tempo de pandemia, de confinamento, de distanciamento, nós podemos estar juntos e nós te louvamos por isso. Obrigado, ó Deus. Obrigado por cada um, por cada uma. Obrigado pela Federação dos Homens do Rio de Janeiro, pelo Presbitério do Rio. Obrigado por rever, ó Deus, o rosto desse amigo e colega, o reverendo Isaías. Bendito seja o teu nome pelo que o Senhor tem feito em sua vida. Muito te agradecemos, ó Deus, e rogamos-te que, pela ação do teu Espírito, sejamos aqui edificados, nutridos, encorajados a fazer cada vez mais a tua obra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós fomos desafiados por Deus a vir para a França para trabalharmos com uma igreja irmã, a Igreja Reformada Francesa, e com o desafio de trabalhar com revitalização de igreja e, quem sabe, no segundo momento, com implantação de igreja ou plantação de igreja. Tá? Mas, como as coisas aqui são muito longas, tudo aqui tem que ser pensado, no mínimo, a médio prazo e longo prazo. E nós estamos trabalhando com revitalização e a gente vai mostrar aí algumas fotos do trabalho da igreja e tudo mais. Então, é um trabalho desafiador, é um trabalho bem diferente do que normalmente a gente tem no Brasil. A gente deve louvar muito a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja que cresce, é uma igreja que avança, é uma igreja grande. Quando eu falo o tamanho da nossa igreja aqui, da nossa denominação para a nossa pequena igreja, eles ficam assim, de queixo caído, como a gente costuma dizer. Talvez uma igreja nossa aí seja o tamanho de toda a nossa denominação aqui. Nós não somos mais do que 3.000 pessoas, toda a denominação. Então, a gente está nesse desafio
né, de ajudar, de cooperar a igreja, com a igreja, de servir a igreja nesse trabalho de revitalização. E é interessante a gente observar esse texto, e Deus colocou esse texto no meu coração de forma também proposital, pelo fato de que nós estamos aqui na Europa e esse texto nos fala dos planos de Deus, porque, na verdade, Paulo e a sua equipe, na segunda viagem missionária, estavam querendo ir para a Ásia, estavam querendo ir para o Oriente. E é curioso, chega a ser até paradoxal, né? Que por 2 vezes o Espírito Santo os impede de fazer aquilo para o qual eles tinham sido chamados, que é pregar o Evangelho. Parece meio estranho, né, irmãos? O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito que nos capacita, que nos habilita, que nos dá os dons, que nos unge, que convence, é o Espírito missionário, no sentido pleno da palavra, impede uma equipe missionária de pregar o Evangelho. É estranho, né? Bem estranho. Mas Deus que é soberano, Deus é que sabe de todas as coisas, Deus que está além do tempo e do espaço, Deus que governa todas as coisas, né, age dessa forma. E mesmo quando às vezes não entendemos, a gente deve sempre se submeter à direção do Espírito, à voz do Espírito. Então, eles saem enviados pela igreja de Antioquia, depois de um problema sério de discórdia, de confusão, de embate, né? E eles, então, se separam e cada um vai para um lado, e Paulo, então, pega a equipe e parte, né? Paulo e Silas, e depois ele encontra Timóteo no caminho, né? E leva Timóteo. E Lucas, certamente, acompanhando Paulo, porque aqui a gente vê claramente, né, Lucas contando, né, e no plural, incluindo-se nesse processo, nessa narrativa. Né? E esse era o projeto deles, né, ir para o Oriente. Né? E Deus queria uma outra coisa para eles. E aí eu queria simplesmente ressaltar aqui, de maneira muito rápida, três elementos que esse texto nos traz, e também os versículos depois que vocês podem ler em casa, que nos falam de como podemos alcançar sucesso na obra missionária. Como a igreja pode, de fato, alcançar sucesso na obra missionária. Igreja de Copacabana, Igreja do Caju, Igreja do Rio, Igreja da Gávea, Igreja de Botafogo, igreja, enfim, né? aonde ela está, a Igreja de Deus? Aqui na Europa. Como podemos alcançar sucesso na obra missionária? Então, esse texto me fala muito ao coração nesse sentido. Primeiro, a obra missionária precisa ser orientada pelo Espírito Santo. Não alcançaremos sucesso algum na obra missionária, no cumprimento da missão da igreja. E quando eu falo de obra missionária, ela pode ser local e transcultural, né? Porque a missão da igreja envolve a obra transcultural e a obra local, né? A missão envolve a evangelização e a missão transcultural. Essa questão de missão perto e missão longe é uma questão técnica, né? Missiológica. Mas a missão da igreja é de anunciar o evangelho, de testemunhar do evangelho, de exatamente ensinar o evangelho, aonde a igreja está. E a igreja não é o local, né? Não é a rua Barata Ribeiro, 155, se não me engano. É isso mesmo? Me veio aqui agora, eu não sei se é. Né? É 355. Barata Ribeiro, 335. 335, errei por 200, mas, né, a memória ainda está relativamente, né, envelhecida. Né? Então, a igreja somos cada um de nós. Então, aonde nós estamos, somos chamados a cumprir essa missão. E se somos orientados pelo Espírito, esse Espírito de vida, esse Espírito que sopra, esse Espírito que, de fato, nos guia, ora, a gente não tem como dizer o contrário, que essa obra não vai dar certo. Essa obra há de dar certo, porque
ela tem esse pressuposto da presença contínua do Espírito Santo em nós e entre nós, né? E é ele quem nos dá todos os meios, todos os recursos. O Espírito Santo é a fonte de vida. Nós temos, de um lado, a palavra, né, que é palavra viva, que é palavra soprada pelo Espírito, né? E, do outro lado, nós temos o próprio Espírito que nos orienta nesta obra. Então, nós não temos como dizer, não temos condições, não sei fazer. Deus, através do Espírito Santo, está lá presente, nos orientando. Então, a gente olha o versículo 6, e é muito interessante, porque não foi um obstáculo qualquer que eles encontraram. A gente não sabe, Lucas não nos dá aqui nenhum detalhe sobre o que aconteceu, mas nos dá o detalhe, porque Lucas é um historiador pneumático, né? Ele é o autor do Espírito, ele escreve a carta, o Evangelho de Lucas, né? E o segundo Evangelho de Lucas, que é Atos, e a gente vê que Lucas nada de braçada para narrar a ação e a presença do Espírito Santo na vida de Cristo, na vida dos discípulos e agora aqui na vida da igreja, né? Então, a gente vê que é o Espírito Santo que os impediu de pregar o Evangelho. As circunstâncias a gente não sabe, né? Quais são os muros que o próprio Espírito levantou, né? Podem ser problemas os mais variados, mas a gente não vai entrar aqui. E depois, do versículo 7, a gente encontra essa mesma frase, mas o Espírito de Jesus, agora não o Espírito Santo, mas o Espírito de Jesus, né? A mesma coisa, porque foi Jesus quem soprou o seu Espírito, não os permitiu, né? Então, isso nos ensina que a obra missionária não pode ter apenas boa vontade humana. A boa vontade humana é importante, os planos, as estratégias são importantes, a gente deve planejar, a gente deve se programar segundo a direção do Espírito, mas a palavra final quem dá é Deus. Quem de fato deve autenticar o nosso ministério, seja ele qual for, pastoral, né, diaconal, né, presbiterial, é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem deve conduzir as nossas vidas, ele é quem deve direcionar as nossas vidas, ele é quem deve, de fato, dizer vai, não é agora, né? Fica, é para a direita, é para a esquerda, né? É em Copacabana, Leblon, Gávea, Ipanema, é o Espírito Santo que vai dizendo, é o Espírito Santo que vai abrindo, né, os caminhos, né, os caminhos. Então, quando a gente pensa em fazer a vontade de Deus, no cumprimento da missão, a gente deve avançar sempre, porque esta é a ordem. E na medida em que o Espírito for colocando barreiras, contenções, a gente vai entendendo que esses obstáculos, esses desafios, essas lutas fazem parte, mas às vezes é para a gente mudar o curso do caminho também, né? Então, aqui fica essa primeira lição. Segunda lição é que a obra missionária precisa da submissão, da obediência à ação, à direção do Espírito. Quer dizer, não basta só a orientação do Espírito, porque muitas vezes o Espírito nos orienta e a gente desobedece, né? Muitas vezes o Espírito Santo nos diz claramente que é para fazer e a gente não faz, né? A gente não cumpre, né? A gente não obedece. Então, aqui fica claro que é preciso se submeter, é preciso obedecer à direção do Espírito. Se ele diz que é para a direita, não vamos tentar ir para a esquerda, mesmo que tenhamos planejado, mesmo que tenhamos, né, até mesmo orado antes. Mas o Espírito pode mudar, ele é soberano, né? Ele é quem conduz as nossas vidas, ele é quem deve conduzir a vida da igreja, ele é quem deve conduzir os nossos passos. E aí a gente olha o versículo 9 e o versículo 10. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, né, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda.
Então, vejam, eles estavam certamente ali sob a direção de Deus, estavam ainda refletindo, estavam ainda perguntando um ao outro o que está nos impedindo aqui, vamos ver para onde vamos e vamos aguardar o direcionamento de Deus. E à noite Paulo tem essa visão, Paulo tem essa revelação, né, de um varão macedônio clamando, né, passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora, olhemos o versículo 10, que é muito interessante, né? Não basta apenas ter a visão, nós temos a revelação de Deus em nossas mãos, que é a palavra. Mas muitas vezes, entre a palavra de Deus na nossa mão e a obediência, há um espaço grande, que é o espaço da desobediência, é o espaço, vou deixar para o outro, né? Vou deixar para o reverendo Isaías, vou deixar para o reverendo José Mirabô, vou deixar para o... Né? Mas essa missão é de todos nós. Então, o versículo 10 diz, assim que teve a visão, né, Lucas narra, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo, olha que coisa maravilhosa, né? Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, eles se submetem à direção de Deus. Eles não só veem, né, a direção de Deus, mas eles se submetem a esta direção, eles obedecem à direção de Deus. Aqui está um segredo para o êxito da obra missionária. Aqui, na verdade, está o segredo para a vida cristã. Se a gente se submete à direção do Espírito, a gente vai ter sempre sucesso. E sucesso aqui não significa ausência de luta, tá? Sucesso aqui não significa ausência de problema. Sucesso aqui não significa ausência de dólar e de euro baixo, né? Sucesso aqui é ter a consciência de que estamos fazendo a vontade de Deus, tá? Então, eles se submetem, eles obedecem à vontade de Deus. E aí aqui está uma coisa fantástica também, que eles foram para, ou eles vieram, né? Eu estou falando daqui, eles vieram para a Europa, eles foram para a Europa. Deus queria enviar o Evangelho para a Europa. Deus não queria, naquele momento, que o Evangelho fosse para o Oriente, para a Ásia. Deus envia esses missionários para a Europa. A Macedônia está lá até hoje, né? Eu já estive ali naquela região visitando os nossos missionários, né? Então, é exatamente isto. Deus é aquele que conduz a obra, Deus é aquele que dirige a obra, né? E a Macedônia tinha a Tessalônica, né, como capital, né, da região, né? E Filipos era, segundo o relato bíblico, a primeira cidade, né, o primeiro distrito de toda essa região. Então, vejam, eles queriam ir em direção oposta, e o Espírito Santo os conduz para uma outra direção, e eles obedecem, e eles se submetem. E graças à obediência, e graças à ação do Espírito Santo, o Evangelho chegou na Europa, e o Evangelho está aqui na Europa até hoje. Apesar de todos os desafios que a gente possa viver aqui, e vocês sabem muitos deles, o Evangelho está aqui. Deus tem sempre os seus fiéis, Deus tem sempre os 7.000 que não se curvam diante de Baal. Então, a igreja está aqui. E o último aspecto que eu queria trazer para os irmãos é que a obra missionária precisa da capacitação do Espírito. Primeiro, da orientação, segundo, da submissão, da obediência ao Espírito, e terceiro, da capacitação que ele dá. É o Espírito Santo quem nos capacita, é o Espírito Santo quem nos habilita, é ele que é ele quem nos fornece todos os meios, os dons, né, para a gente poder realizar a obra. E cada um tem seus dons, cada um recebe suas capacitações, cada um tem suas habilidades. Deus se serve de tudo isso para realizar a obra maravilhosa e grandiosa de fazer avançar o seu reino aqui na Terra.
Se a gente ler os versículos seguintes, por exemplo, o verso 14, 15, eles chegaram lá na região, né, e lá em Filipos, eles foram para um lugar para orar, e olha o que nós lemos aqui. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Outras pessoas também, né? Olha o que acontece. O Senhor, e aí a gente pode trocar, né? O Espírito Santo de Deus, o Senhor, o Espírito do Senhor, abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. A igreja de Filipos começa com a conversão de Lídia pela ação do Espírito Santo. É o Espírito quem capacita, é o Espírito quem faz a obra, é o Espírito quem vai converter o coração do carioca, é o Espírito do Senhor que vai converter o coração do francês, que vai converter o coração do capixaba, que vai converter o coração do alemão. Enfim, é o Espírito Santo que vai abrir o coração. A gente vai semear, a gente vai anunciar, a gente vai servir, a gente vai cooperar com essa obra, aonde ele nos coloca. E quem vai fazer a obra, na verdade, irmãos, é o Espírito Santo. Que maravilha! Se a gente ler mais à frente, vocês podem ver depois em casa, a conversão, né, de uma jovem escrava que foi liberta pelo poder do Espírito, né, vivia possessa, vivia dominada, servia como um instrumento de ganho lá, foi alcançada também. Mais à frente, eles são presos, vão para a prisão e se converte o carcereiro. Então, vejam, a igreja de Filipos começa com a conversão de Lídia, dessa escrava anônima, a gente não tem o nome, né? E do carcereiro e sua família. Veja, 3 classes sociais começa a igreja presbiteriana de Filipos. Tá? Tudo pela ação do Espírito, tudo pela capacitação do Espírito, tudo porque o Espírito queria que o Evangelho chegasse na Europa. Então, a gente não precisa temer, irmãos, porque quem faz crescer a obra não são os missionários, não são os pastores, não são presbíteros, não são evangelistas. Quem faz crescer a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas servos, nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, lá aonde Ele nos colocou. Seja aqui, seja aí, não importa. Se Deus nos colocou aonde nós estamos, é para sermos luz, para sermos sal, para sermos instrumento, para testemunhar, para semear, para anunciar de diversas formas e maneiras o Evangelho de Cristo. E o crescimento, a Ele que vai dar. Eu vou mostrar algumas fotos aqui para vocês, provando isso. Não é o Marcos Azevedo, longe de mim, é o Espírito Santo que faz a obra avançar. Que Deus nos abençoe e recebam de coração a nossa gratidão, o nosso carinho pelo Presbitério Rio de Janeiro, recebam o nosso carinho por essa oportunidade de estarmos aqui, recebam o nosso carinho, Igreja de Copacabana, que é a nossa mantenedora aqui fiel, né? A gente tem aí a Márcia Severino, ela estava aqui, Márcia Severino é uma parceira nossa também, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, né? Então, a gente é muito abençoado por vocês. Tá? Vocês são a Igreja do Presbitério Rio, que é a nossa parceira, e nós bendizemos a Deus por isso. Amém. Amém, irmão. Amém. Que bênção. Belas palavras, muito nos acalentou o coração. E nós temos aqui sempre a temática de colocar para os irmãos fazerem perguntas para que o nosso reverendo possa responder. Temos alguém aqui para fazer pergunta? Eu quero. Não vou perder essa chance. Por favor. Eu tenho 2 perguntas, mas como o reverendo Marcos disse que vai passar umas imagens para a gente, pode ser que nestas imagens, comentando, ele já responda algumas delas. Mas
Vou deixar as duas no ar e aí ele responde na ordem que quiser, da maneira que quiser. Primeiro é a seguinte: a gente há muitos anos ouve falar do processo de secularização da Europa e dos efeitos que isso produziu na igreja. Eu mesmo tive a oportunidade de, visitando a França, me hospedar numa antiga igreja, num antigo mosteiro, estive numa igreja que virou um centro cultural, então a gente sabe que isso acontece. Mas as notícias mais recentes têm falado a gente de um processo diferente, já não mais a secularização, mas a islamização. E a gente queria saber se é isso mesmo, se esse desafio existe, como é que tem sido o enfrentamento dessa questão. Uma outra pergunta: a gente sabe que o reverendo Marcos é o coordenador da Base Europa, ou seja, tem várias ações missionárias que passam aí pela sua coordenação. Eu gostaria de saber que países ou que regiões na Europa são mais críticos em relação ao evangelho. Digo crítico no sentido de é mais difícil o evangelho chegar ali, a necessidade é maior, dificuldades mais intensas. Então, eu queria que o reverendo comentasse um pouquinho essas duas coisas: secularização versus islamização e regiões mais críticas no continente europeu. Duas perguntas que a gente poderia aí passar horas, mas vamos tentar resumir rapidamente. A Priscila apareceu aqui para dar um tchauzinho para vocês. Saudação, Priscila. Deus abençoe a sua vida. Obrigada. Uma alegria ver vocês. Deus abençoe. Ela está preparando algumas coisas aqui. A gente vai ter um culto de ação de graças daqui a pouquinho pelo falecimento de uma senhora aqui da igreja, né? Então, ela está ajeitando lá algumas coisas, porque aqui a gente é um pouco tudo, né? E aí, como a gente mora em cima da igreja, vocês vão ver, a gente tem que ser um pouco zelador, um pouco, né? Um pouco pastor, um pouco missionário, enfim, né? Então, essa parte fica comigo. Eu estou indo lá, gente. Deus te abençoe. Tchau. Deus te abençoe, Priscila. Amém. Tchau. Bom, a questão da secularização aqui na Europa é extremamente visível, forte, presente, né? Quer dizer, Deus foi completamente expulso dessa sociedade pós-moderna, que já se tem o nome, né, de pós-cristã. Então, quando a gente fala de uma sociedade pós-cristã, é exatamente essa sociedade que não quer saber mais de Deus. Então, todos os ambientes públicos, toda a sociedade, em geral, baniu Deus, e Deus se tornou, né, uma presença extremamente tímida, né, fraca, né, vamos dizer assim, né, no conceito do homem europeu, né, e que vai se tornar uma presença extrema e absolutamente privada. É alguma coisa muito privada de cada um ali, né, que pode ter, né, na maioria dos países a gente tem a liberdade de exercer ainda a fé cristã, de praticar a fé cristã, já com muitas restrições aqui e ali, né, mas tem que ser algo pessoal. Né? Então, para falar, por exemplo, de Jesus, aqui é uma pessoa, você tem que pedir permissão, porque senão ela pode ligar para a polícia e pode denunciar. Tá? Aqui na França. Temos liberdade, mas o cidadão tem direito, né, de ligar para a polícia que está sendo importunado. Então, você tem que perguntar, você tem que saber abordar, porque senão você pode, né, ter problema. Então, isso mostra o quanto a sociedade está secularizada. Né? A gente conhece aqui, a gente se encontrou aqui com vários jovens da faixa de 20 a 30 anos, que eles não sabem o que significa Deus. Então, são gerações que nunca ouviram falar do nome de Deus. Né? Não têm a menor ideia o que significa Deus, o que significa igreja, eles não têm esse conceito, né? Porque isso se perdeu, né? Então, essa é a sociedade secularizada, né? Então, mostra a dureza do coração, no sentido de que as gerações recentes não tiveram nenhum contato com o religioso, né? Com o cristianismo, e se endureceram por diversas outras questões. Nesse rio, né, da secularização, entrou o islamismo. O islamismo é um movimento relativamente recente, ou a islamização é um movimento relativamente novo na Europa, né? Não com relação a invasões, não com relação a isso, mas
as grandes vagas, né, de islamitas na França começou exatamente aí nos anos 60. Aqui na França, sobretudo, mas por conta das ex-colônias, né? Então, o norte da África começou a vir inteiro para a França, né? E isso foi trazendo aí, não, essas ondas de imigrantes e que tem influenciado, agora mais recentemente por conta de guerras e tudo mais, né? A gente assiste aí essas ondas, né, de imigrantes, né? Muitos são patrocinados por países islâmicos, né, para que eles venham e se instalem aqui na Europa propositalmente. Então, a gente vai assistindo esse processo de islamização, né, que é um processo que vai crescendo assustadoramente, né, sobretudo com destaque para alguns países. França, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, a Bélgica, são países que estão sendo invadidos, né, pelo islamismo. E tem causado, certamente, problemas. Em função do islamismo, vem a questão da radicalização islâmica, né? Então vem a questão da segurança, e aí as leis vão ficando cada vez mais duras. Visivelmente, eles visam o islamismo radical, mas que atinge a todos nós. Por exemplo, o governo francês aprovou uma lei no primeiro dia de janeiro, começou a ser válida, que nós não podemos mais colocar nenhuma publicidade nas caixinhas de correio. Ora, isso é para todo mundo? Mas a intenção foi atingir os evangélicos, foi atingir os protestantes, porque é hábito a gente distribuir, né, calendários evangélicos, textos e tal. Então, a gente não pode mais. Para fazê-lo, é preciso que a gente coloque o nome da pessoa no envelope, como se fosse uma carta. Isso é extremamente custoso, né? Como é que a gente vai saber de antemão quem mora, né? Tem um nome lá, mas vai passar, vai voltar, vai escrever. Então, são dificuldades para ir impedindo a presença da igreja. Bom, reverendo, nas cidades onde o senhor atua, já é comum ver, por exemplo, mulheres de véu, famílias de costumes muçulmanos, tem mesquitas por aí, como é que está isso? Tem. Na nossa cidadezinha, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, não, mas como a gente está do lado de Marseille, Marseille é uma cidade extremamente multicultural, né? Tem mais de 100 nações aqui presentes em Marseille, que é a segunda maior cidade da França. A quantidade de muçulmanos é gigantesca, bairros inteiros, bairros inteiros. Bem, você fez uma segunda pergunta com relação à base Europa. Nós somos hoje cerca de 40 famílias de missionários no continente europeu, né, famílias da APMT. Estamos em 11 países e estamos desde a Romênia até Portugal. Então, a gente já está nos Balcãs, né? A gente já está no leste europeu, e uma área que precisa muito de missionários, que precisa muito da atuação de missionários, é o leste europeu, os Balcãs. Nós estamos na Albânia, no Kosovo, está indo um missionário agora para a Croácia. Então, uma região muito carente, há pequenos grupos protestantes, perdidos, sem pastores, né, que vêm de longa data. Então, é preciso catar essa gente, reunir essa gente, preparar essa gente para revitalizar esses pequenos grupinhos que estão aqui e ali. Tem uma área muito, muito própria, estratégica, porque também tem uma presença islâmica forte, teve uma presença comunista forte, né? Então é uma área estratégica para se enviar missionário. Eu diria hoje que o leste europeu, os Balcãs, sobretudo, é uma área bem estratégica, né? Para se enviar missionários. Muito bem. Eu acho que o Maurício tinha uma pergunta, ou era impressão minha? Cadê o Maurício? Eu estou aqui, reverendo Marcos, aproveitando que o senhor também faz essa gestão aí
da presença da APMT, eu tenho uma dúvida com relação à estrutura da igreja quando ela é implantada fora do Brasil, né? Então, por exemplo, quando nasce uma igreja, quando é plantada uma igreja aí onde o senhor está, ou em algum país que o senhor conhece, vinda da nossa denominação aqui do Brasil, né, estando ligada à nossa denominação do Brasil, é levada essa estrutura que nós temos aqui de sociedades internas, existe a SAF, a UPH, existe essa característica aí na plantação de igreja, ou isso é muito próprio do Brasil, não se aplica em outras regiões, não se aplica onde a igreja está sendo plantada? Extremamente próprio à cultura brasileira. Essa eclesiologia, ela é própria, né, do Brasil, aqui na Europa não se aplica, né, em nenhum lugar a gente tem esse formato, essa estrutura de departamentos, de sociedades internas e tal. Então, a gente precisa ter sempre esse cuidado, essa sabedoria de todos os missionários que vêm para a Europa, qualquer outro lugar, né, transcultural, sobretudo fora do Brasil, né, porque tem transcultural dentro do Brasil, de não copiar modelos. A teologia, a estrutura fundamental ela é lá, né, mas modelos eclesiais a gente não pode copiar, porque cada cultura é cada cultura, cada lugar tem as suas especificidades, então a gente precisa levar isso tudo em consideração. A gente tem, né, como se fosse o trabalho das mulheres, né? Tem reuniões dos homens, né? Isso tem, quando a igreja é maior, quando a igreja, né? Mas não com essa estrutura, né? Não existe. Não existe. Em nenhum trabalho da APMT aqui na Europa não existe esse formato. Há duas possibilidades de trabalho, dentre outros, mas as principais ou você vem para trabalhar com uma igreja já existente, então é um acordo, né? Como no nosso caso aqui na França, a gente veio trabalhar com uma igreja já existente, né? Então, ela já tem a sua estrutura. Então, a gente precisa, né, se submeter, né, no bom sentido, a essa estrutura e ajudar a partir dessa estrutura. Ou você vem para plantar igrejas do zero, né, como se começou na Espanha, como se começou na Itália, como está se começando na Alemanha, como se começou na Albânia, né, em diversos outros países. Aí é diferente, você pode trazer um pouco mais alguns aspectos da eclesiologia brasileira, né, mas sempre respeitando a cultura local, né? Muito bem. Tem a Zaporelli ali, está com a mão levantada, não sei se está pedindo palavra, ou é impressão minha. Bom, deve ser impressão minha. Deve ter esbarrado ali na mãozinha. Eu queria que o reverendo Marcos, eu estou ansioso aqui para ver essas imagens. Eu queria Vamos lá, vai ser com prazer. Estou vendo aí o Zaparoli. Isso. Aí está com a mão levantada, mas não tem som, não está falando. É um colega, pastor, foi diretor do seminário do Rio de Janeiro, está pastoreando a segunda igreja de Macaé, amigo aí de longa data. Que bom tê-lo aí. Bem-vindo. Pela PUC também. Exatamente, fez mestrado pela PUC também comigo. Bem, você me autorizou aí a compartilhar a tela? Sim. Então, vamos lá. Eu vou passar algumas fotos de maneira rápida e depois, se vocês quiserem fazer mais algumas perguntas, né, eu estou aqui à disposição. Tá? Essa é a nossa família, né? Agora não somos 4, somos 6, né? O Abílio é o que está do lado da Priscila, né? Casado com a Bianca. O João é o maior, que está do meu lado, que é noivo, não casou ainda, né? Com a Amanda. Vai casar agora em outubro. Né? O Abílio mora em Vitória, né? Já formou-se, tem 25 anos, 26 anos, é engenheiro. O João é médico residente em Belo Horizonte, está fazendo a residência em cardiologia, está lá trabalhando diretamente com a Covid, né, enfrentando aí a luta de CTI e tudo mais. Né? As duas norinhas são advogadas. Né?
Muito bem. Olha aí o mapa, só para vocês terem ideia. Cá embaixo está Marseille, no sul, do lado de Nice. Tá? Essa é a segunda maior cidade da França, só perde para Paris. É uma cidade com quase 1 milhão de habitantes e que tem 2 milhões na Grande Marseille. E a gente está aí do lado, botei aí, ó. Alô, essa cidadezinha do lado. Normalmente o projeto sai como Marseille, porque é do lado. A gente desce aqui 1,5 km, a gente já está em Marseille, desce a pé. Né? Então, a gente pertence administrativamente a Marseille, mas é um municípiozinho. Essa é a foto do Vieil Port, né, da cidade de Marseille. Aqui é onde a cidade de Marseille começou há 2.600 e poucos anos atrás. Né? Tudo começou aqui. É uma cidade relativamente bonita, mas feia para os padrões europeus, uma cidade suja, uma cidade pobre, chega a ter em determinados bairros 40% de desemprego por causa do alto índice de imigrantes. Né? Então, isso tem muita violência, muita droga e tudo mais. Né? Aqui já é a visão contrária, da nossa cidadezinha, do nosso municípiozinho, em direção ao mar, né? Daqui dá para ver. Se a gente sobe um pouquinho, a gente vê o mar, a gente vê o Mediterrâneo, a gente vê a Grande Marseille. Tá? Esse municípiozinho é um municípiozinho que tem quase 1000 anos, onde a gente mora aqui. É bem antigo. Né? Esse é o village, né? A parte antiga da cidade. Né? Aqui do quarto de visitas aqui, está aberto para vocês quiserem vir fazer uma visita, conhecer o campo do quarto, do seu quarto, o quarto de visita, você vai ver essa igrejazinha iluminada, né? Uma visão muito privilegiada. E aí, a igreja de vocês, a Igreja Presbiteriana de Copacabana, né? Faz parte da Igreja Presbiteriana de Copacabana, né? A igreja que é parceira. Né? Então, aqui está a extensão da Igreja Presbiteriana. Nós moramos em cima, nós compramos essa casa, né? E embaixo era uma garagem abandonada, a gente fez as obras aqui, adaptou um pequeno salão que cabe 50 pessoas, e um banheirinho, uma sala para as crianças e uma cozinhazinha, e nós ficamos com a casa, e por 9 meses nós nos reunimos aqui nessas 2 janelas grandes, uma é a sala e outra é a cozinha, elas são abertas. Nós nos reunimos ali durante 9 meses, enquanto fazíamos o trabalho embaixo. Tá? Foram 9 meses de gestação. Muito bonita. Isso aí está iluminada por conta do Natal. Né? Minha esposa põe aqui para iluminar. Isso aqui é um culto recente que a gente teve, né? Com distanciação, máscara e tudo mais. Né? A gente pode botar aí até 50 pessoas com todo mundo completo, sem problemas aí de Covid. Tá? Esse aqui é o momento infantil, a gente olha para as crianças. Normalmente a gente tem uma criança, mas a gente conta hoje com umas 4 crianças, mas não tem vindo, né? Então, é a Priscila que se ocupa também das crianças. Não havia nada aqui, não havia criança quando nós chegamos, havia um bebê, que era ela e o outro, né? Bebezinho mesmo, né? E a Priscila começou a trabalhar com essas crianças e hoje já tem a escola dominical das crianças. Né? E durante a pandemia, a gente fez e ainda faz, aqui a Priscila faz vídeos, manda para os pais a lição e dá, depois do culto, 15 minutos pelo Zoom para as crianças. Isso é uma reunião de oração que a gente tem, né? Tinha mais gente aqui do outro lado, uma reunião que tem tido aí 7, 8 pessoas à tarde, né? Então, um tempo de oração, graças a Deus. E aí, algumas atividades que a gente faz. Esse é um senhorzinho de 77 anos, que tem uma disposição enorme, e ele coordena esse processo de evangelismo, um dos processos. Né? A gente distribui o Novo Testamento, e aqui é um folheto específico sobre a Covid, né? Está aí que se pastilha, o que está acontecendo, né? Então, é um folheto muito bom que a gente entrega, que a gente coloca nas caixas de correio e a gente tem retorno. As pessoas, às vezes, ligam, né, e tal. Já temos algumas pessoas que vêm à igreja por conta disso. É um momento muito próprio de crise, de sofrimento, de dor, né, de levar uma palavra de consolo e tudo mais. Tá?
Então, a igreja leva, distribui, a gente faz pequenos grupos e distribui também, né? São visitas pastorais, essa foto aí, né? Aqui é um trabalho de formação. Nessa reunião de oração, a gente começa a deixar pessoas fazerem a devocional e a gente vai orientando, a gente vai dando literatura para a gente formar líderes, né? Essa foto aqui é a única que eu tenho do trabalho da Base Europa, que eu fui agora no final de março, eu fui em Bordeaux. Assim, mesmo com o confinamento, a gente tem uma autorização aqui da denominação para viajar, e aí fomos lá para visitar esse barbudão, que é um pastor solteiro, missionário, que trabalha na igreja de Bordeaux. Ele é pastor de 2 igrejas, pequenas igrejas, e tivemos que ir lá para dar uma assistência e ver como é que as coisas estavam, né? Esse é um dos nossos trabalhos como líder da Base Europa, viajar, né, para visitar os campos e tudo mais, mas por conta desse problema de pandemia, a gente não tem podido fazer, tem feito muito trabalho pela internet. A gente tem 4 reuniões de oração por semana no Zoom. 4. Né? 2 que a Priscila coordena das mulheres e 2 que a gente coordena com todo mundo, e a gente faz conferência, a gente faz formação, tudo pela internet, muita reunião, muita reunião para acompanhar esse pessoal nesse momento difícil. Tá? Reverendo, Sim. é feita na língua local ou em português mesmo? A igreja? É. Toda francesa. Aqui eles amam os brasileiros como missionários, mas não tem como falar, né, português. Todo mundo aqui é francês, quer dizer, temos um americano que é pastor, já aposentado, mas, né, não abre a boca para falar inglês, uma alemã que está aqui há 40 anos, só fala francês, e a gente tem que falar francês. Muito bem. Reverendo Marcos, o senhor é conhecido como uma pessoa de grande erudição, a gente acompanha a sua caminhada de longa data. E eu sei que aprender a língua, para o senhor, não deve ter sido grande dificuldade, até por conta dos estudos de pós-graduação, doutorado, já devia ter manejado o francês. Mas a gente que é pastor sabe que pregar numa língua que não a materna é um desafio substancial. Como é que foi isso para o senhor? Foi difícil? Muito difícil. E tem sido ainda muito difícil, né? O francês é uma língua muito bonita, mas muito complexa, muito difícil, né? Tem como a nossa base do latim, mas é uma língua muito difícil. E tem sido ainda muito difícil para mim, eu vou ganhando autonomia, mas é um desafio. Eu sabia relativamente bem o francês aí, por conta do mestrado, por conta do doutorado, né? E, sobretudo, no final, a gente estava para vir já tudo certinho, então eu já tinha terminado o curso na universidade, tinha conversação com uma francesa, professora, para a gente já chegar aqui bem embalado, mas em 2013, acho que ninguém sabe disso, eu tive uma burnout e perdi a memória por 3 anos, por 3 meses. Então, por 3 meses eu fiquei sem uma memória e perdi a memória recente. Então, isso significou que eu perdi o meu francês. Não só o francês, mas tudo que eu tinha aí de 10 anos para trás, de 2003, eu perdi. Então, eu cheguei aqui e tive que fazer praticamente tudo de novo. Nossa. Eu tive que aceitar o desafio de fazer tudo de novo, né? Tive uma despesa enorme com o curso aqui, estudando 30 horas por semana. E o meu primeiro sermão foi em maio. Eu cheguei em janeiro, preguei o primeiro sermão em maio. Eles acharam lindo e maravilhoso, mas eles foram bondosos comigo, né? A igreja é sempre bondosa, mas eu não sei o que eles entenderam, né? Mas acharam que foi maravilhoso. Mas foi a graça de Deus, o Espírito Santo, que deve ter traduzido lá para eles, entendeu? Só para explicar um pouquinho, que não é nada fácil para mim, pela idade, pela burnout que eu tive, enfim. Né? E depois de uma certa idade, aprender uma outra língua não é nada fácil. Para quem chega cedo aqui, aprende rapidinho. Tá? Esse é um trabalho que a gente faz aí com os imigrantes ilegais, né? A Priscila é muito dedicada a esse trabalho, e sempre que possível a Priscila ensina o evangelho para as crianças, né? Então, aqui foi uma atividade que a gente fez no finalzinho do ano. Então, são barracos, aqui um motorhome,
do lado aí, tudo. Aqui ainda está muito bom, né? Está muito bom. São terrenos que eles invadem e tal. Então, a igreja procura ajudar com roupa, alimentos e tudo mais, e também levar o evangelho. Aqui ninguém fala francês, então a gente tem uma amiga, né, que vai traduzir para a gente, né? Ela é uma assistente social, ela fala albanês, croata, inglês, enfim, e francês, então ela nos ajuda na tradução. E não é cristã e vai ouvindo o evangelho. Olha as crianças aí, a Priscila faz trabalho com elas, né? Não é o nosso foco, tá? A gente trabalha com francês, né? A gente não tem a intenção de trazer essas pessoas para a igreja, porque essas pessoas mudam, essas pessoas são expulsas, saem de um lado para outro, a gente não tem como acompanhá-las o tempo todo. Então, a gente faz o trabalho, ajuda, anuncia o evangelho, mas não é o foco do trabalho, tá? Agora, ainda que não seja o foco, reverendo, a gente fica com a impressão. Ainda que não seja o foco, eu sei que aquele grupo não é o grupo da igreja exatamente, mas eu achei que a sua igreja tem um perfil jovem. Não sei se é só pelo coração jovem, mas eu achei que o perfil da igreja é jovem. Meu querido Miravu, é só o perfil. Eu vou te mostrar aqui os nossos novinhos aqui. É só o espírito. Esse é o nosso estudo bíblico. Graças a Deus, a gente tem tido uma presença muito boa. Hoje a gente tem tido aí, mesmo no confinamento, a gente tem tido uma presença de 12, 14, até 15 pessoas no Zoom, no estudo bíblico. Então, tem sido muito bom, e presencialmente também, quando podíamos, uma presença muito boa. Isso aqui é a nossa SAF, vamos dizer assim, são as mulheres fazendo arte, né? Então, tem esses ateliês, né? E elas fazem aqui venda na feira de Natal, né? A gente pede autorização à prefeitura, aí a gente vende, e aí a gente ajuda, normalmente, trabalhos fora do Brasil, na África, na Ásia, para construção de colégio, fazer missão. A gente procura fazer missão fora da França, fora do Brasil, fora da França, né? E sempre trazendo, já tem vizinhas daqui que vêm, não vêm ao culto, mas vêm a esses ateliês toda semana. Quando tem todas as crianças, a gente tem uma alegria só, porque a Priscila fica contentíssima, né? Essa é uma família que tem 3 filhos, agora tem 4, e no final do ano ela vem aqui, porque o pai é daqui, a irmã é daqui, então, às vezes, elas participam também pelo Zoom, né? Isso aqui é bem interessante, é um trabalho que a gente tem, uma estratégia que a gente tem. Esse irmão aqui de cozinheiro, ele é chefe de cozinha, ele é presbítero, ele é gideão, ele ama o trabalho de evangelização, e aí a gente faz um curso aqui chamado um curso de fé e cozinha. A gente oferece um ateliê, ele ensina um prato, e a gente vai mesclando a palestra dele, a confecção do prato, e com palavras do evangelho, né? Então, ele faz perguntas sobre o evangelho, que tem a ver com limpeza e tal, a gente vai na Bíblia e vai explicando. Então, é uma maneira de apresentar o evangelho de forma diferente, né? Depois a gente come, e aí a gente fala sobre a importância da mesa, como que Jesus gostava da mesa, né? E a gente ora. Então, isso é muito interessante, vem muita gente nova participar desse trabalho. A gente está proibido por conta da pandemia, mas já fez vários, né? Já fez vários desse tipo. Como a gente faz também essa soirée brasiliana, que é uma noite brasileira, a gente já fez 2, a nossa ideia é transformar essa soirée brasileira numa festa missionária, essa é a intenção, né? Mas o ano passado viria um grupo da Igreja de Vitória, de músicos, para fazer concertos aqui na cidade, ajudar no patrocínio dessa festa, mas tudo foi anulado. Vinham 10 músicos, né, para cantar, tocar, e tudo foi anulado. Então, esse é um exemplo que a gente faz. Depois tem comida, a Priscila se desdobra para fazer os quitutes próprios brasileiros. Então, é uma festa bem legal, né? Aqui são mães e filhas muçulmanas que Priscila faz contato, porque a Priscila trabalha também na Cruz Vermelha como voluntária, então ela tem muito contato, né? Ela é fundamental e formidável para fazer contato, e aí elas vêm, elas ouvem o evangelho também, enfim. Também não é o nosso foco trabalhar com muçulmano, mas a gente vai anunciando, a gente vai semeando, né? Esse é o trabalho de ação social, né? A gente ganha muita coisa também aqui de uma associação, a gente ganha do Carrefour, né? Então a gente vai forçando, achando caminhos,
e aí a gente vai abençoando as pessoas, né? O carro como fica, né? Então, leva para lá, leva para cá e leva para o pessoal de rua, que são chamados de SDF, né? Sem domicílio fixo, as pessoas de rua. Então, a gente leva também roupa, café, evangelho, né? Para essas pessoas. E aí, chegando ao final, é a foto da nossa alegria, né? O primeiro batismo infantil que a gente fez, tá? E aí a esperança vai nascendo, porque é um batismo infantil. Então, o batismo infantil significa que a igreja vai ganhando vida, né, de gente nova. Isso foi muito encorajador para a gente. Depois a gente batizou esse menino, esse é um pastor, ele é capelão do Exército, e o pastor aqui na igreja, ele é membro da igreja local, então ele é membro da nossa igreja, ele nos ajuda e tal, um grande amigo, então ele é conhecido da família. Eu fiz o catecismo e ele batizou, né, os dois irmãos. Essa foi profissão de fé e batismo. Então, e recebemos a mãe, né, como membro da igreja. Foi uma grande bênção. E essa aqui foi a última que a gente recebeu 6 novos membros. Aí, Mirabô, você olha esse senhorzinho que está aí, esse senhorzinho do lado é a sua esposa, os dois têm 185 anos. Nossa. Maravilhoso. 97 fez ele e ela 94. Né? Eu pedi a Deus casais de 30, Deus me deu um casal de 180. Né? Mas lá no fundo tem um casal mais novo que a gente recebeu, né? Então a igreja cresceu aqui mais de 20% em um ano, graças a Deus. Né? A gente faz publicidade, né? Nas épocas próprias, a gente tenta trazer pessoas aqui para o catecismo, né? Porque às vezes aqui eles querem fazer o catecismo, mas não querem nada com a igreja. É só o catecismo de tradição católica. A gente oferece, quem sabe, no percurso, a pessoa se converte, né? E conhece a Deus. Então, a gente oferece, né, para os adolescentes, né, de 6 a 14 anos. Então, a gente fica sempre aberto, preparado para receber. Né? E, agora, no finalzinho, nós recebemos uma brasileira lá do nosso presbitério, o presbitério de Vitória, filha de um pastor, amigo nosso. Ela aceitou o desafio de vir passar 2 anos aqui para nos ajudar na música. Ela é pianista, ela é musicista, toca piano, toca bateria, toca violão. Então, ela veio, chegou agora, tem poucos dias, ficou de quarentena conosco e está morando na casa de uma senhorinha aqui da igreja e veio para nos ajudar através da música, né? A evangelização através da música. Um projeto tripartido, a igreja local, o presbitério, meu presbitério lá, e a igreja nacional aqui, para ajudá-la. Ela deixou o trabalho dela, é simplesmente o mínimo para ela poder sobreviver aqui, fazer o curso de francês. Ela tinha feito um pouco no Brasil, então a gente está nesse esforço também de investimento nessa área. Tá? E esse aí é um pouquinho do nosso rebanho, a última foto. É uma foto não muito nova, nosso filho está aqui, tem uns 2 anos essa foto, ele veio aqui no final do ano. Então, esse é o nosso grupo. E assim a gente termina essa apresentação. Reverendo, lindo trabalho, hein? Lindo o trabalho. Parabéns. Nós sabemos o quão difícil é fazer a obra de Deus, mas Ele está à frente e sempre nos ajuda a alcançar o que nós humanos achamos que não é possível, né? Mas nas mãos de Deus tudo é possível. Parabéns, parabéns pelo senhor, parabéns pela sua família, por esse trabalho muito grandioso que o senhor faz aí. Existe mais alguns irmãos que queiram fazer perguntas? Eu queria, Celso. Por favor. Bom dia, reverendo. Eu queria saber, eu vi um órgão ali no salão de cultos. Eu queria saber como é que é a questão musical. A igreja já tinha algum inário ou teve que ser algum inário adaptado para a realidade local? Não, eles têm aqui, praticamente todos os evangélicos usam, né? Protestantes, né? Reformados, que é o nosso caso, outros evangélicos, eles usam. Tem
tem o tradicional. A menina pegou aqui, rapaz, eu não tenho... Ah, tenho aqui. Um minuto. Tem esse aqui, que seria o nosso inário, né? É o arc-en-ciel. Não sei se está na posição correta aí, né? ARC, né? O arc-en-ciel seria o nosso aí do Brasil, né? Mas aqui tem corinhos também, são todos com partição, né? Mas tem alguns cânticos que a gente canta aí, e hinos tradicionais, né? Tem aqui, e tem um outro que é o chamado JEM, que tem 3 volumes, quase 900 músicas, que a gente canta também, né? Então, a questão da música é assim, a gente não precisa trazer nada, adaptar nada. Muitos cânticos nossos aí do Brasil são cantados aqui, alguns hinos são cantados aqui também, alguns hinos tradicionais que a gente ama aí, são cantados também aqui. Muito bem. Eu acho que tinha mais alguém, parece que tinha 2 pessoas. Eu quero fazer mais uma pergunta, Celso, se possível. Por favor. Reverendo Marcos, voltando à questão da islamização e secularização, lá que o senhor comentou um pouco no início, até eu estou vendo que entrou alguns irmãos aqui depois, mas o senhor comentou que o próprio governo local fez uma lei para não distribuir folhetos, né? Proibindo, no caso, a distribuição de folhetos. E eu fico pensando, os meus botões, como que a sociedade em si, né, a sociedade francesa, ao longo do tempo, foi deixando com que tudo isso acontecesse. Não houve, o senhor que está aí há mais tempo, o senhor que está há bastante tempo, conhece bem a sociedade, não houve por parte dos cristãos franceses um despertar para isso, que isso poderia acontecer, esse cerceamento da fé cristã, numa sociedade cristã, que é a França, né? A própria sociedade ela não conseguiu enxergar isso, e hoje, vendo leis feitas para proibir o cristianismo. Por que eu pergunto isso? Porque, de certa forma, em alguns aspectos aqui no Brasil, também existe um certo carinho, carisma por esse cerceamento do evangelho até dentro da própria Casa Legislativa. Como nós, como sociedade, nós cristãos, podemos enxergar que isso pode acontecer para nós, talvez? É uma pergunta um pouco complexa, eu não teria muitos elementos para te responder essa questão, porque a gente, né, quando você pensa em 6 anos, pode ser muito, mas é muito pouco para a gente conhecer mais a realidade. Talvez eu conheça mais teoricamente do que presencialmente, mas para vocês terem uma ideia, a França ela é laica oficialmente desde 1901, então já tem 120 anos que ela é laica. E quando a gente diz laico, laico mesmo. Então, por exemplo, eu uso aqui uma cruz, vou mostrar a vocês rapidamente, é uma cruz huguenote, né? A cruz dos franceses reformados, né? Talvez não dê para ver, né? Se eu fosse um professor, se eu entrasse na escola com essa cruz assim, eu seria obrigado, né? Ou impedido ou obrigado de colocar, de esconder, de guardar a cruz, né? Porque eu não posso fazer isso. Então, você vê o nível do laicismo, né, na Europa, na França. Então, a coisa não é como o Brasil, que é laico desde 88, mas tem cruz nos departamentos públicos, a gente faz culto nas assembleias. Isso aqui não existe. Né? Isso aqui não existe. É separação mesmo. Né? É separação mesmo. Então, você imagina, você pensar 120 anos, cada vez mais separando, a gente virou, né, uma minoria, no nosso canto, né, prensados por essa cultura, e agora, né, mais recentemente, nessas últimas décadas, desse cristianismo, dessa sociedade pós-cristã. Então, é possível que tenham visto, é possível, já li um pouquinho sobre isso, né, mas o protestantismo na França sempre foi minoritário, tá? No Brasil se ensina o contrário, não é verdade. Na França, o protestantismo sempre foi minoritário. A França é um país de origem, né? De base judaico-cristã, né? Judaico-cristã e cristã católica e, né, protestante,
né? Mas o protestantismo sempre foi de minoria. O catolicismo, sim, sempre de maioria, né? Então, Calvino era francês, mas a reforma não exerceu tanta influência quanto exerceu em outros países, quanto, por exemplo, na Suíça, em Genebra, né? Não exerceu aqui. Temos bons outros pré, né? E mesmo depois, homens de Deus, depois da reforma, mas a França não se tornou um país essencialmente reformado. Ao contrário, foi tremendamente perseguido pelo catolicismo. O protestantismo foi perseguido. A noite de São Bartolomeu, os protestantes foram dizimados em Paris. E a partir daquela noite de São Bartolomeu, os protestantes fugiram aqui para baixo, para o Maciço Central da França, onde eles se esconderam e se tornaram os huguenotes, né? Perseguidos, resistiram. Então, o protestantismo na França, ele é sempre esse protestantismo reprimido, que é um pouco escondido, porque era assim que ele sobreviveu. Foi assim que ele sobreviveu de 1600, 1700, 1800. Ele sobreviveu assim, né, nas florestas, nas matas, escondidos. Um museu aqui nessa região que chama o Museu do Deserto, que conta essa história dolorosa dos cristãos, né, protestantes, huguenotes, né, que eram perseguidos. Então, a gente nunca teve uma presença na sociedade representativa. Nunca. O protestantismo hoje na França, incluindo os evangélicos e tudo mais, nós somos menos de 2%. Reverendo Marcos, e diante desse cenário, como é a relação com a Igreja Católica Romana? Há uma espécie de hostilidade, uma barreira, há algum aceno de cooperação, há um diálogo? Como é que é isso? Aqui onde a gente está, a percepção que a gente tem, né, é que há diálogo, não há hostilidade, não. Até porque também muitas comunidades católicas são pequenas, né, extremamente pequenas. Então, a gente vê diálogo, a gente vê algumas atividades em conjunto, né? Eu mesmo já participei de algumas, né, entre várias igrejas evangélicas e católicas, comemorar alguns eventos e tal, e sempre muito, vai depender muito, né, da igreja e tal, mas sempre muito mais de linha, talvez, carismática, né, muito centrados no evangelho e tal. Então, aqui nessa região, a gente não vê nenhuma hostilidade. Se você quiser trabalhar, pode. Se você não quiser, não tem necessidade, mas eles são bem abertos. Muito bem. Mais alguma pergunta? Se não tiver, meus irmãos, eu quero agradecer. Opa, tem um rapaz aqui, André. Por favor, libere o microfone. Oi, pastor. Ótima palavra. Eu tenho uma pergunta sobre a questão do islamismo. O senhor disse que não faz um trabalho específico com o islamismo, mas a gente sabe que eles são radicais, né? E eu tinha visto um vídeo que eles têm 8 filhos em média, enquanto nós, os cristãos, temos 1 ou 2. Então, daqui a alguns anos, a Europa toda vai ser islâmica, né? Inclusive determinando leis e colocando à margem o cristianismo. Não seria interessante ter algum trabalho específico sobre isso? Ou a igreja pensa em fazer isso no futuro? Como é que está essa questão aí na França? Eu queria dar uma boa pergunta. Eu não tenho nenhuma formação para trabalhar com islâmicos, né? Nenhuma. Acho que hoje eu não saberia trabalhar com eles, salvo esses contatos e tal, de testemunho, né? Mas eu não tenho nenhuma estratégia, né? Não tenho formação para isso. Tem igrejas aqui que trabalham, né, diretamente com os muçulmanos, nenhuma que eu saiba da nossa denominação. Esse é um desafio que a igreja francesa, né, seja católica ou seja, né, a nossa protestante, ela precisa pensar isso a médio e longo prazo para que a gente tente, vamos dizer, conter, né, essa onda de islamização que cresce. O governo vai tomando decisões mais sérias. Tem um projeto agora lá no Congresso contra
né, o islamismo radical que vai afetar as igrejas, então eles acabam aproveitando, né, e vão, né, então é uma situação realmente difícil, mas eu não sei o que fazer, né, enquanto nossa denominação aqui, e como a gente trabalha num projeto de revitalização, se aparecer, se enviar, amém, vai chegar e vai, né, já várias muçulmanas já vieram aqui, já assistiram culto, já almoçaram aqui em casa, né? Aí a gente fez a comida própria para eles, mas assim, não é o nosso foco de ação, é a Priscila que tem muito contato, né? E ela tem esse ardor, né? E às vezes ela coloca a bola na marca do pênalti, eu chego e chuto, né? Mas não é a nossa, né? Nós não viemos aqui para trabalhar com muçulmanos, viemos aqui para um trabalho de revitalização de uma igreja francesa, né? Tá. Pastor, eu só tinha mais duas outras perguntas, são mais simples. A Priscila, ela é o quê? Ela é professora? Ela trabalha com o quê? Eu não acho que o senhor não falou, ou eu não vi. A Priscila é aposentada, né? Ela aposentou muito cedo, porque ela começou muito cedo. Ela fez serviço social e administração, então ela ama o trabalho social, né? Ama trabalhar com idosos e trabalhou muito tempo com crianças, e aqui ela faz porque não tem quem faça, né? Então ela começa a pedir, a tentar formar aí uma ou outra pessoa para substituí-lo, né? Mas ela tem um amor, um coração enorme para a obra, e sem ela aqui eu estaria completamente perdido. Perdido. E a outra pergunta era sobre quantos membros tem a Igreja do Senhor? Hoje nós temos precisamente 36 membros. Quando chegamos aqui, era uma igreja com 15 pessoas. Ela chegou a crescer um pouco, mas por problemas diversos, ela diminuiu e estava morrendo, literalmente morrendo, né? E hoje a gente tem 36 membros, né? E a gente continua orando, fazendo trabalho, porque falta muito ainda, tem muito chão para andar. Deus tem sido bom, misericordioso, gracioso, mas ainda tem muito chão para andar. Amém. Obrigado. Se o senhor pudesse deixar o contato aí, se ele pudesse conversar depois, por e-mail, etc. Sim, eu vou deixar aí agora o meu WhatsApp, né? Vou deixar meu WhatsApp, meu e-mail, quem quiser, é só entrar em contato, a gente envia o relatório, a gente envia notícias, dá notícias, enfim, né? Tem o Facebook lá, Projeto França, só você, né, digitar lá Projeto França, lá tem sempre palavra, tem sempre vídeo, né? Se você entrar também no da igreja, se você entrar no Projeto França, você vai ver o Facebook da igreja, né, que também lá é mais atualizado do que o próprio Projeto França. E se você botar Marcos Azevedo, tem lá também o Facebook, né, meu, que é mais alimentado do que o Projeto França, né? Então, eu estou colocando aqui agora o telefone, e aí é só vocês entrarem em contato. Ô Celso, eu posso fazer a última pergunta minha, juro que é a última mesmo. Claro, com toda certeza. O papo está muito bom, muito rico, parabéns, Igreja de Copacabana. Exatamente. Mas eu queria perguntar o seguinte ao pastor Marcos, já foi falado durante a live da sua capacidade, da sua formação, né? Inclusive doutorado aqui na PUC, parabéns. Mas olhando para o trabalho missionário, e aí a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: na sua formação acadêmica, o senhor hoje no campo missionário, o senhor sente falta de algo que o senhor poderia ter se preparado melhor em termos acadêmicos? Aquilo que o senhor fez, a sua formação, tem lhe ajudado 100%? Tem coisas que o senhor acha que não valeria a pena o que o senhor se formou, tipo, digamos, olha, eu não faria isso que eu fiz hoje para o campo missionário, eu acho que isso não me ajudou, isso me ajudou. Eu peço isso para o senhor porque eu estou nessa área de preparação. Então, quais os caminhos das pedras da academia para o campo missionário? Maurício... O Maurício é seminarista, reverendo. Que bom, que bom. Está se preparando, estou sentindo nas palavras. Que bom, venha. A gente, na verdade, a nossa formação não tinha nenhuma intenção, né, de trabalho transcultural. Então, o fato de ter mestrado, doutorado, não tinha nenhuma intenção de vir para o campo transcultural.
simplesmente porque a gente sempre deu aula. Né? Então, dei aula há quase 10 anos no Seminário do Rio, dei 10 anos aula lá na Faculdade de Teologia em Vitória. Né? Essa Faculdade de Teologia tinha parceria com a Universidade Luterana, lá no Rio Grande do Sul, então nós dávamos aula para mestrado, algumas poucas para doutorado, então não tem nada a ver, essa formação você não precisa. Se você tiver, amém, mas não vai servir muita coisa aqui não, entendeu? Não vai servir, não é isso que vai te trazer ferramentas para vir para cá. O curso que vai te ajudar, quer dizer, ou os cursos, mas eu vou falar do curso, porque é o curso que a APMT oferece para o trabalho transcultural, é o CFM, né? O CFM, que eu dou aula também, sempre que eu vou ao Brasil, né, eles me pegam para dar aula lá em São Paulo. Então, é esse curso que vai te direcionar mais, melhor, que vai te capacitar mais na área de linguística, antropologia cultural, né, estratégias da história de missões, né? Então, essas matérias vão te preparar melhor para um trabalho transcultural. Então, esse é o trabalho. Normalmente, no seminário, o currículo de seminário vai te dar pouca coisa, né? Vai te dar pouca coisa, vai específica para um trabalho transcultural. Então, o curso de lá é um curso muito bom, de 1 ano, que vai te ajudar bastante. Falta algumas coisas, obviamente, mas vamos dizer assim, um bom curso, é o curso que hoje te dá essas ferramentas. Agora, tem outros cursos que você pode fazer, curso da LEM, curso do SEM, né? Se você visa trabalhar com outra cultura, vai sempre te dar. O meu mestrado foi na área de missiologia, então isso me ajuda, mas não foi intencional, porque eu sempre trabalhei com plantação de igreja. A gente sempre trabalhou com suporte de missionários. Eu sempre trabalhei do outro lado. Hoje eu estou do outro lado da moeda. Né? Então, eu sempre trabalhei na formação de pastores, de evangelistas, de plantadores de igreja, né? De sustento e apoio a missionários. Né? Então, a igreja da Gávea teve muitos missionários. A igreja da Mata Praia hoje tem 45 missionários. Né? Só a igreja Mata Praia ajuda 45 missionários. Né? E tem parceria para plantar igreja em diversos lugares. Então, eu sempre trabalhei com isso. Então, foi isso que me deu alguma experiência. Né? E Deus se serviu disso para me chamar para o campo transcultural. Né? Então, eu saí de um lado da moeda e fui para um outro lado da moeda. Né? Mas não foi doutorado, mestrado que me habilitou a isso. Aqui eles me pediram já para dar aula na faculdade. A nossa denominação tem uma faculdade de teologia que se chama Faculdade Jean Calvin, né? João Calvino. Mas eu não vim aqui para isso. Né? Então, eu vim aqui para trabalhar com revitalização de igreja, então não é minha intenção. Né? Muito bem. Obrigado. Muito bem. Respondido, Maurício? Com certeza. Obrigado, já pegou a fonte, né? Anotadinho. É isso aí. Muito Qualquer bem. coisa é só falar com a gente no particular. A gente está precisando de obreiros. Olha. Ó. Já vai falar francês, irmão. Bom, meus queridos, isso aqui está uma delícia, né? Esse bate-papo realmente fantástico, uma aula. Nosso reverendo Marcos, uma pessoa muito esclarecida, de fácil entendimento. Parabéns, reverendo, pelo seu trabalho, obrigado, pela sua obra, pelo seu esclarecimento a todos aqui, que estamos sempre afoitos por respostas, né? E nada mais melhor do que o próprio reverendo que está em loco fazendo a obra do Senhor. Eu queria deixar aqui as considerações do reverendo para a gente finalizar essa reunião e agradecendo em nome da Federação, em nome da nossa Igreja Presbiteriana de Copacabana, em nome do pastor, agradecer o seu aceite por estar aqui falando para nós. Estamos à disposição. Sempre que quiser, a gente está aqui à disposição. É um prazer, uma honra mesmo participar desse encontro de vocês. Parabéns pelas reuniões, que bênção, e sigam em frente. Muito obrigado pelas orações, pelo apoio de todos vocês. Amém. Reverendo José Mirabor, quer falar alguma coisa? Só dizer da minha admiração, que sempre foi grande pelo trabalho do reverendo Marcos, e se tornou ainda mais intensa, mais profunda, mais verdadeira. Essa exposição foi maravilhosa e eu gostaria de sugerir que ele pegasse o contato aí do nosso querido Maurício, que é o presidente da federação,
E se achar que não tem problema, compartilhasse com a gente esse slideshow, porque a gente ficou com vontade de mostrar para a própria igreja, para os próprios grupos. Olha o que eu participei hoje, como foi bonito. Ó, conheça esse trabalho aqui. E é uma forma de levar adiante também esse testemunho e, quem sabe, incentivar mais e mais irmãos a tomarem parte conosco, apoiando essa obra missionária. Porque, como disse o reverendo Marcos, ali não é a igreja de Marsella, ali somos todos nós, é a nossa igreja que está lá, através dele, da Priscila, fazendo a obra, levando adiante a mensagem do Senhor. Um abraço forte para o pastor, que Deus continue sustentando e usando poderosamente, para a glória do seu nome e a bênção de muitos. E obrigado a todos os irmãos que hoje estiveram conosco. Que alegria! Foi um momento muito especial e cada rostinho, cada momento dessa hora ficou guardado no nosso coração também. Amém. Eu queria pedir para finalizar aqui que o nosso presidente seminarista, já com a passagem marcada para a França, fizesse a oração final. Amém. A oração do nosso, agradecendo ao nosso reverendo. E eu vou tocar o moto da UPA, cantado pelo nosso menestrel Daniel Schmidt, e logo após eu queria que o nosso reverendo impetrasse a bênção nesse, ok? Por favor. O Celso, só um detalhe, eu vou orar agora, mas só um detalhe, que depois do moto e da bênção do pastor, eu peço para os irmãos não saírem, porque nós temos os nossos recados paroquiais. Então, eu peço para os irmãos ficarem aí e não saírem depois da bênção, ok, irmãos? Ok. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, queremos agradecer, Senhor, a vida do reverendo Marcos. Obrigado por esse trabalho na França, que temos a plena certeza e convicção que é um trabalho que nasceu no seu coração e que o Senhor tem sustentado com amor e com a sua providência. Obrigado, Senhor, por essa família maravilhosa que o Senhor tem sustentado na França, por os irmãos franceses, Senhor, que nós não conhecemos de nome, mas sabemos que são nossos irmãos na fé, que têm, Senhor, se alimentado ali com a tua palavra e que o Senhor tem colocado ali para ser luz naquele país, nessa pequena cidade. Senhor, a tua palavra tem sido pregada nesse país. Senhor, obrigado porque o Senhor sustenta, o Senhor guarda e o Senhor é o Senhor da obra. Senhor, levante obreiros, Senhor, levante sustento, levante condições, Senhor, materiais, condições humanas, condições físicas, psicológicas, Senhor, para que todos que trabalham nesse país da França, em nome do teu evangelho e do teu reino, se sintam, Senhor, protegidos, se sintam, Senhor, providos por ti. Senhor, te agradecemos também pela igreja de Copacabana, te agradecemos, Senhor, pela UPH de Copacabana, te agradecemos por todos os irmãos presentes nessa reunião, nesta manhã, que foram abençoados, Senhor, com essa palavra maravilhosa. Senhor, nos guarda no teu santo nome, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Celso está com o microfone fechado. Opa, desculpa. Eu vou compartilhar aqui, mas eu não sei se eu consigo compartilhar aqui, porque já está compartilhado com alguém aí. Eu não estou conseguindo habilitar aqui. Você autorizou que eu compartilhasse? Também. Mas eu não sei o que eu preciso fazer. Eu coloquei aqui, Celso, para compartilhar vários aí. Eu acho que agora você consegue. Vou ver se eu consigo. Em Jesus, entusiasmo na nação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na nação e união fraternal. Confiança
Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Esse é o grande moto das nossas UPHs. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Esse é o grande modo das nossas UPHs. Esse é o grande modo das nossas Lindíssimo. Daniel e seus Danielzinhos. Lindíssimo. Muito bom. Uns anjinhos Muito bom. barrocos. Muito bom. Eu canto tudo, mas nesse final eu fico sem fôlego. Aí eu paro antes. Essa nota longa eu não consigo. Irmão, vamos receber a bênção então, mas eu não queria deixar de ter esse privilégio de receber uma bênção vindo de Marsella, lá na França. Eu nunca tive essa alegria. Então, vou sugerir que os pastores presentes ergam as mãos, mas quem vai impetrar a bênção mesmo é o reverendo Marcos, nosso convidado desta hora. Obrigado, querido. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e as consolações, a presença, os dons, as capacitações do Santo Espírito repousem sobre todos nós, irmãos e irmãs. E que o nome do Senhor seja glorificado até que Cristo volte, hoje e eternamente. Amém. 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 Graças Amém. a Deus. Amém. Bom, hein? Felicíssimo com a nossa reunião de hoje. Obrigado, queridos. Eu preciso descer para um outro culto. E Deus abençoe vocês. Estamos aqui à disposição e eu vou mandar para o Celso todos os slides, que aí ele distribui para vocês. Ok. Perfeito. Deus abençoe a todos. Maurício, a gente está à disposição. Se precisar de algum conselho, orientação, Com certeza, a Copacabana pode comprar as suas passagens. Tá bom. Pode deixar, aproveitar aí o presbítero Celso e o reverendo Mirabô aí, a gente vai conversar sobre isso. Vamos comprar o seu passe. Muito bom. Prazer, reverendo Isaías. Bom, irmão. Bom te ver. Amém. Pastor Zé Mirabô, obrigado. Deus abençoe Amém. vocês. Amém. Obrigado. Bom dia a todos aí. Tchau, tchau. Meus irmãos, eu lembrando- só preciso dar os recados paroquiais aqui, meus irmãos, sobre o nosso fechamento da nossa campanha que nós fizemos aqui na Federação. Está ao vivo ainda. Sim, sim. Nós precisamos fazer o fechamento aqui da nossa campanha que nós fizemos no mês passado, das cestas básicas. Então, eu queria passar para os irmãos, deixa eu ver se eu agora consigo compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar. Estão vendo aí, meus irmãos? Só falta a imagem. Agora, não, sumiu. Agora sim. Foi? Então, deixa eu mudar aqui. Olha, nós conseguimos arrecadar, meus irmãos, R$ 1.620 para a campanha das cestas básicas. Foi feita uma doação para o abrigo de R$ 320 e R$ 1.300 foi feita a compra de cestas básicas que será entregue, então, ainda esse mês. Elas ainda não foram entregues. Mas aí o Jorge pode ver aí, porque ele ficou responsável aí para a entrega dessas cestas. Mas eu só queria passar isso para os irmãos, que nós, como federação, conseguimos arrecadar R$ 1.620, tá, para as cestas básicas. Já está em andamento, já foi providenciada a compra, mas a entrega se efetivará no decorrer dessa semana. E eu já queria pedir aos irmãos para nós abrirmos a próxima campanha,
que se estenderá aí pelos próximos 30 ou 40 dias. E como sugestão do próprio Jorge, que está à frente da nossa Secretaria de Ação Social, a gente vai fazer uma campanha para arrecadação de fraldas geriátricas. Eu passar a palavra para o Jorge agora, se ele tiver alguma palavra. Jorge, por favor. Então, só recapitulando, né? Bom dia a todos. Desculpa aí, eu cheguei um pouco atrasado, estava na estrada, mas deu tempo de ouvir aí a bela palavra aí do pastor e o grande ensinamento e atualização, né? Parabéns à Igreja de Botafogo. Copacabana, desculpa. Copacabana. É que a praça é Botafogo. Também está de parabéns. Hein? Também tá. Você suspeito que você está puxando sardinha aí. Também. E parabéns, tá, Maurício? Você já está já com, né? Pois é, você já viu aí, Sarinho? Passaporte é bom demais. Nem que seja para um estágio, né? Já é o grande começo, né? Já. Vamos lá. Então, já foi dito na arrecadação, né, R$ 1.620, 300 foi para o abrigo presbiteriano, R$ 1.320 eu recebi em mãos, foi investido em cestas básicas, né, de maneira que a gente vai dividir essas cestas para o Desafio Jovem e o Lar Samaritano. Essas cestas que foi comprada já vão chegar agora, dia 24. Fiquei um pouco preocupado por causa do feriado. Eu já vou tentar fazer com que essas cestas sejam entregues na segunda-feira. Eu já estou fazendo um contato com o Lar Samaritano e o abrigo, né, de maneira que eles vão vir buscar ou a gente vai ter que levar até eles, tá ok? É o que eu tenho para dizer. E em relação à próxima campanha, né? A arrecadação em relação às fraldas geriátricas, né? Que eu entendi que abrigo presbiteriano, Lar Samaritano, hoje, no momento, é o que mais tem necessidade. Então, amigos e irmãos, que Deus assim nos abençoe e que a gente consiga, para o mês agora próximo, arrecadar com o mesmo êxito, né? As fraldas descartáveis para esses abrigos, ok? Até aqui, agradeço a Deus e a todos vocês. E ao Maurício, mais uma vez, muito obrigado aí, porque você tem sido um cara, assim, né, referencial, tem nos ajudado, tem tocado esse negócio aí para frente, tem nos animado, nos levantado. Deus, assim, continue te abençoando grandemente, tá, meu irmão? Amém. Estou fazendo isso porque a gente anda, às vezes, meio para baixo e tal, e você vem sempre com uma palavra de apoio e levanta a gente. Valeu, obrigado. É isso aí, Jorginho, para frente, meu irmão. Celso, ó, você já está com a incumbência aí de arrumar aquele videozinho lá e botar a cesta básica aí, meu irmão. Para próximo. O vídeo da campanha lá social, da ação social. Aí só ajeita ele lá, você que é o cara aí do vídeo. Tá bom. Para ficar certo aí. Farei. Meus irmãos, eu não sei se a gente já fala, Celso, mas a gente vai encampar junto aí com a Igreja de Copacabana o projeto do próximo mês aí, junto com vocês. Então, os irmãos aqui da federação estão convidados aí, né, Celso? A gente vai ter um desafio aí para o próximo mês aí. Não sei se você quer falar, se é próprio falar agora, mas fica contigo aí. A gente só quer te dar o apoio aí e dizer que vamos estar com a Igreja de Copacabana nesse trabalho aí, tá? Não, com certeza. Nós vamos fazer, junto com a federação, um sábado inteiro de lives, né? Um sábado inteiro convidando as igrejas. Nós já temos aqui os preletores, só vamos só fechar os horários. E vamos passar o sábado inteiro, de 10 horas da manhã até 6 horas da tarde, fazendo essa live com as igrejas, onde vai ser pelo YouTube, né? Onde teremos praticamente um formato semelhante à nossa federação, só que nós vamos dedicar 1 hora a cada igreja, a cada convidado. Então, nessa 1 hora, eles terão ali uma apresentação deles, vamos ter a palavra do pastor, que foi chamado, e teremos também as perguntas, né, e respostas, todas colocadas no YouTube. E eu e Maurício ficaremos no cargo de repassar as perguntas ao preletor,
E no final disso, nós colocaremos também os corais das igrejas para cantar. Então, um formato assim, de mais ou menos 1 hora para cada igreja. Vai ser um desafio para nós, um desafio muito grande que o nosso conselho assumiu e pediu para que o PH de Copacabana tocasse. Eu falei, sim, eu vou tocar esse projeto, mas eu preciso da federação junto nesse trabalho. Os irmãos são muito importantes para que esse trabalho aconteça. E junto a ele, nós vamos fazer a ação social, no qual será o dia inteiro de live, e as pessoas podem fazer a doação, né, a doação que quiser, e vai ser revertido para o Desafio Jovem e para a nossa federação também, né, nas suas demandas, que estou notando que agora a demanda é a demanda de fraldas geriátricas e tal. Então, é para isso que nós vamos fazer a live, principalmente para arrecadar para arrecadar essa verba para podermos ajudar as instituições que necessitam e muito para engrandecer o nosso Deus. Esse é o foco principal e vai ser um desafio, irmãos. Precisamos de todos aqui. Amém. Nesse trabalho, vai ser lindo. O Celso, aproveitando que o Miguel está presente, olha só, eu sei que a igreja de Botafogo tem aquele coral maravilhoso masculino. De repente, cria nessa sua programação um espaço para encaixar o coral masculino. Né? É uma ideia. E aí, se o Miguel topar aí, porque já tem bastante músicas, né, Miguel? De repente dá para fazer criar um espaço ali só para músicas com o coral masculino ali. É uma ideia, né? Mas muito bem. Está ligado ao PH, quem sabe dá certo. Vamos conversar depois, então, Miguel. Vamos conversar sobre isso. Pode deixar. Tá bom? Muito bem. Eu entro em contato contigo. Ok. Gente, recado dado, o desafio está na frente, vamos fazer mês que vem. Eu só não sei a data ainda, se vai ser no 15, vai ser no 22. A gente depende muito de algumas organizações aqui, mas vamos fazer no sábado de maio, que é o mês das famílias, e vamos ajudar as famílias. O mais importante, vamos tentar fazer um alvo de arrecadar R$10.000. Eu acho que é muita fé, irmãos, para nós conseguirmos essa quantidade, mas eu acredito que o dia inteiro, cada igreja, com as suas doações, a gente consiga levantar esse dinheiro, quiçá até passar desse alvo. Né? Amém? Obrigado a todos. E, irmãos, o nosso último recado é que o nosso próximo encontro se dará no dia 1º de maio. Né? Então, dia 1º de maio, estaremos no nosso próximo encontro aqui da Federação. No mês de maio, meus irmãos, teremos 3 reuniões, porque a gente tem feito de 15 em 15 dias. Então, no mês de maio, nós teremos 3 reuniões da Federação, dia 1º, dia 15, dia 17 e dia 29, tá bom? Então, a próxima igreja é a Igreja das Américas. Cláudio, por favor, veja lá com o André, eu estou vendo que ele não está aqui hoje, mas veja com o André aí a próxima programação dia 1º com vocês, tá bom? Tranquilo. E a Igreja de Botafogo no dia 17. Ok. Reverendo José Miraboa, quer acrescentar alguma coisa nesse nosso bate-papo do projeto? Não, acho que o presbítero foi muito feliz, fez uma exposição bem ampla e acho que é só ratificar que nós estamos aí desejosos por somar, movendo aí todo o esforço possível para apoiar o trabalho da federação, de modo muito particular, estas obras sociais que por ela têm sido encampadas, que já são há tempos apoiadas pela Igreja de Copacabana, mas não através de um trabalho masculino organizado. Hoje, os homens da igreja têm somado esforços com outras frentes, a Junta Diaconal, a SAF, os jovens, e isso muito nos alegra. Temos visto ricos frutos desse trabalho e em muito isso se deve ao apoio recebido pela federação. Então, o desejo da UPH Copacabana e da igreja é de continuar apoiando também a federação, da mesma forma como ela tem feito conosco, de maneira construtiva, produtiva, amiga, parceiro. É bênção sem medida. Que Deus continue a nos usar assim. Amém. Muito bem, irmãos. Maurício, é contigo. Acabou? Não, meus irmãos, só mais um detalhe. Eu tô fazendo contato aqui, meus irmãos, com um grande irmão aí na fé, que tem assistido alguns trabalhos missionários aí pelo Brasil, em especial na região Nordeste.
E eu vou pedir para você, meu irmão, eu sei que você deve ter aí guardado no seu guarda-roupa um terno que não cabe mais em você, você já tentou, você já apertou, você já tentou fazer alguma coisa, ele não entra mais, não tem jeito, mas ele está em ótimo estado. Meu irmão, separe esse terno, porque nós vamos dar um jeito de enviar para um missionário, porque eu estou fazendo esse contato de a gente levantar pelo menos aí 10 ternos para a gente encaminhar para o trabalho missionário lá no Nordeste, meus irmãos. Então, eu só estou dando recado agora, mas nos próximos meses isso vai acontecer. Talvez não em maio, em junho, mas, assim, se você tiver, meu irmão, guarde com carinho, porque ele vai servir para um missionário aí no campo, tá bom? A gente tá como é que esse material chega até você, Maurício? Como é que a gente faz para entregar isso até você? Meu pastor, eu estou fazendo os primeiros contatos, então essa é a primeira vez que eu estou divulgando aqui na federação. Então, como eu estou ainda no primeiro contato, eu só estou falando para os irmãos agora, nesse momento, já separar se você tiver. Então, se você estava pensando em doar para alguém, passar para um outro irmão, segura um pouquinho aí, que a gente está pensando em encaminhar para alguns missionários aí no campo, tá bom? Eu só estou vendo com o pastor aqui que cuida como que a gente faz isso nesse tempo de pandemia. Mas o nosso desejo é poder ajudar alguns missionários no campo, fornecendo a eles um terno que para nós já não cabe, né? Porque, meus irmãos, a gente sabe que o tempo vai passando, algumas coisinhas vão acontecendo com o nosso corpo. Maurício, com esse momento de pandemia, eu diria que acho que eu vou doar 2. Olha aí, olha a bênção acontecendo aí. Então, meu irmão, olha com carinho por isso aí, se tu tiver aí, meu irmão, guarda aí que isso vai para o campo missionário, se Deus quiser, tá bom, meu irmão? Amém. Okay. Os recados paroquiais, meus irmãos, eram esses. Desejo a todos um bom final de semana, amanhã é dia de igreja, dia de estarmos com outros irmãos louvando a Deus, que Deus nos ajude, que Deus nos sustente, que Deus esteja protegendo as nossas igrejas, os nossos irmãos que tantos deles contraíram o vírus. A gente tem orado por vários irmãos e irmãs que têm passado por dificuldades. Muitos queridos irmãos perderam familiares. Vamos lembrar deles nas nossas orações também. Irmãos, é tempo de nós confiarmos em Deus, é tempo de nos alegrarmos também por bênçãos do Senhor, e amanhã é tempo de estarmos juntos na casa do Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe Copacabana, Botafogo, Américas, a Igreja do Rio. Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Amém. 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 Boa tarde, irmão. Amém. Boa tarde a todos. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, gente. Boa tarde. Abraço, Celso. Abraço. Tchau. Ótima reunião. Boa tarde, abraço a todos. Bom final de semana. Tchau. Obrigado, reverendo Isaías. Deus abençoe, meu querido irmão. Amém. Uma boa tarde. Deus abençoe a todos. Amém. Hoje tem live do Mackenzie, hein? É 13 horas. Isso, 13 hoje tem live do Mackenzie. Esqueci de falar, mas... de 13 horas. Amém. Amém, gente. Tchau. Deus abençoe. Amém. Tchau, gente. Abençoe. Abraço, Maurício.